Irmãos, desculpe que houve aqui um problema na internet, tá certo? Houve um problema na internet e eu quero recomeçar o vídeo. Não foi a minha falha, foi da internet mesmo, tá certo? Muito bem, me desculpe aí. Reformulando, tem coisas que não está escrito na Bíblia, mas que a hermenêutica dos textos, a exegese, nos mostra claramente que é pecado, né? Que é pecado. Então, nós temos, por exemplo, a Bíblia diz que nós não podemos matar ou se vingar do próximo, por exemplo. Mas não tem detalhes, tem todos os detalhes explicando, não é? A gente precisa entender isso aí, de que forma que eu posso matar o meu próximo, se é com revólver, se é com uma pedrada, um exemplo. Estou citando aqui só um exemplo para nós entendermos. Eu não posso matar de maneira nenhuma, e nem posso mandar matar, né? Então, a Bíblia é clara. Observe uma coisa. Quando Deus disse a Adão, no dia que ele comesse a árvore, certamente morreria, Deus não explicou de que de morte Adão morreria. Então, nós temos amplidade de mortes, né? Tem de acidente, tem de AVC, tem de corona, tem de pneumonia, tem de câncer, tem de rim, tem de infarto, tem de vários tipos. Então, né? É isso que eu quero dizer. Às vezes não está explicado entre linhas. O homem vai morrer disso, disso, daquilo. Não. Mas nós sabemos que a morte, ela tem todas essas veredas, né, que convivemos nos dias atuais. Muito bem. Queremos, irmãos, pedir a Deus a sua misericórdia, a sua bondade, porque o Senhor, ele é maravilhoso, né? Glória a Deus. E podemos entender que sem a misericórdia de Deus, jamais nós iríamos sobreviver, certo? Então, irmãos, glória a Deus. Muito bem, eu estou aqui, eu quero convidar uma pessoa que está querendo entrar aqui. Muito bem. Acho que ela já conseguiu. Pai de sua irmã, Odineide Xavier. Deus abençoe. E eu quero trazer um texto muito interessante. E eu quero trazer esse texto especialmente para renovar a nossa fé. Por quê? Porque muitas vezes a nossa fé, ela pode ser, ela pode ser destruída se nós não tivermos conhecimento. Deus diz, segundo Isaías, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o que é que acontece? O inimigo, aquele ser que a nossa vista não vê, mas Deus o vê, ele é muito proveitoso de gravíssimos erros que há entre nós. E, evidentemente, não digo com todas, algumas pessoas que não são crentes, são críticos ao Evangelho, eles começam, na ótica deles, a achar uma brecha para querer desmontar a nossa fé. Dizer que a nossa fé não é verdadeira, o que pregamos não é verdadeiro, tá certo? No que nós cremos não é verdadeiro. Porque no meio de nós vai existir gravíssimos erros. Por esse motivo que nós temos que compreender que os gravíssimos erros podem estar em mim, mas não está na palavra. Isso não anula a palavra. Nós temos que compreender isso aí. Tá certo? Isso não há nenhum erro. A palavra não há nenhum erro. É a mesma coisa. Só para nós termos um exemplo. E olha que eu estou fazendo uma hipótese aqui de coisa humana. A nossa Constituição, se ela é verdadeira, não tem nada a ver se os ministros agem de forma errada.
Não é a Constituição que está errada. São os que a julgam, né? Os que dizem, né, que são os guardiões. É só um exemplo que eu estou citando aqui. Eu estou usando isso como exemplo. A palavra de Deus que não passa, imagine a palavra de Deus que não passa. A palavra de Deus não vai ser inválida, nem vai ser aniquilada, né? E jamais vai deixar de ser verdade, porque no meio de nós existe os que causam escândalos, né? Os que causam, né, distorções da verdade. Não, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando acontece coisas terríveis no meio de nós, por nós não conhecer bem a palavra, nós ficamos, meu Deus, então não é verdade, né? Porque a gente, em vez de olhar para a palavra, a gente olha para as pessoas, como se as pessoas fossem a perfeição da palavra. Não, as pessoas não são a perfeição da palavra. Muito pelo contrário, as pessoas precisam ser aperfeiçoadas pela palavra. Então há totalmente uma divergência de entendimento, né? Os escândalos no meio de nós sempre houve. Agora, o que nós não podemos negar? Não podemos negar que cresce. Os escândalos crescem no meio de nós. Por que cresce? Ora, porque a Bíblia diz que para o fim dos tempos o amor de muitos esfriará. E quando se refere a amor, aqui tem um contexto altamente abrangente. Altamente abrangente. Em todas as áreas que é preciso o amor prevalecer, ele está sendo extinto. Extinto por quê? Pelas nossas escolhas, né? Pelas nossas soberbas, pelas nossas concupiscências. E aí nós temos que entender que a palavra de Deus não vai ficar inválida, né? Não vai ficar desgastada ou sem valor pelo um ato ou atos meus praticados escandalizando o evangelho. Infelizmente, pelo contrário, terá um alto preço para aqueles que estão fazendo, né, tal atos ao contrário da palavra. Eu estou usando o meu nome porque eu não tenho nenhuma autoridade de usar o nome de ninguém, porque isso é crime e é fora de ética, evidentemente. Então, mas por isso que eu uso o meu nome. Se eu estou praticando alguma coisa escandalosa e não estou nem aí com a vida, meu amado, a Bíblia não está sendo inválida, nem a Bíblia vai deixar de se cumprir, nem vai deixar de ser a verdade. E é o que acontece. As pessoas que já não dão crédito à Bíblia, já descarta, né, a verdade da palavra, ele vai chegar para você e vai dizer, olha, você viu o que foi que Genildo fez? Né? Que Deus me guarde, estou só exemplificando. E é porque é um pregador, e é porque é isso. Você acha que cadê a verdade? Como se eu não sou a verdade. Não existe nenhuma verdade no ser humano. A verdade existe unicamente em Cristo, registrado no Evangelho de João, né? Capítulo número 14, versículo 6. Jesus usa ali os artigos definido. Eu sou o caminho, um artigo definido, a verdade e a vida. Ou seja, são artigos definidos. E ele ainda completa. Ninguém consegue chegar ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus já deixa nós de uma forma convicta que ele é o único caminho que nos leva a Deus, ele é a única verdade e ele é o único que tem e que pode dar a vida. Né? Então, eu quero trazer essa palavra para o nosso sistema, porque nós somos atacados e a gente também não pode ignorar, porque somos atacados pelos escândalos, porque faz parte, infelizmente, da fraqueza do ser humano. A gente não pode, né, estremecer e achar que não é a verdade, né? Muito bem. Deus abençoe, meu filho. Eu até esqueci seu nome, mas eu sei que é filho... irmão Leonardo. Deus te abençoe, meu irmão. Então nós temos que compreender isso. A gente precisa passar isso para os irmãos, né? Que os irmãos entendam. Meu Deus, eu pensei que eu estava na verdade. Não, Jesus é a verdade, né? Todos nós aceitamos Jesus, nós não aceitamos o homem, né? Nós temos os nossos superiores, sim, né? Devemos respeitá-los, sim, né? Devemos obedecê-los dentro da ótica da palavra, sim, evidentemente, dentro da ótica da palavra, porque o nosso compromisso é com a palavra.
Não tem outro, nós não temos outro compromisso, a não ser com a palavra. Então, irmãos, eu tenho lido aqui um texto muito interessante, no capítulo número 11, né? 11 de Marcos, que fala que quando Jesus saiu, foi para as terras lá em Jerusalém, ele sai de Betânia e vai para o centro da cidade de Jerusalém, onde ficava o templo. Quando Jesus chega lá, Jesus encontra um verdadeiro comércio. A irmã Clênia Raquel, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida aí, a vida do irmão Robin, sua família, viu? Deus abençoe. Eles estão morando em São Paulo, se não me foge a memória. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Então, observe uma coisa interessante. Jesus chega, e Jesus chegando, né, não era a primeira vez que os comerciantes religiosos estavam ali. Era contínuo aquilo. Mas Jesus achou de bem tirar um dia específico para desmascarar os tais comerciantes, usando a palavra de Deus, usando a obra de Deus. Isso é muito sério, né? É muito sério. E quando Jesus chega, Jesus observa que ali naquele lugar está os homens que vendiam, né, animais para sacrifício. Eu quero só abrir um parênteses para nós entendermos. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, antes da morte de Cristo, né, o povo judeu imolava os animais para que os seus pecados fossem cobertos. Era a lei, né, a lei mosaica que dizia isso. Isso deixou de acontecer depois da morte de Cristo. Mas antes era assim. Esse preceito ainda existia, esse ritual ainda existia, mesmo nos tempos de Jesus. E ali estava os homens comercializando, vendiam ali os animais, para quando o povo chegar, comprava os animais e fazer sacrifício a Deus. Esse ritual ainda existia. Mas a Bíblia não ensinava assim. O Antigo Testamento não ensinava. O ritual ensinava, mas não era dessa forma, porque a Bíblia dizia que tinha que ser o primogênito dos animais. E não podia ter defeito, né? Não podia ter defeito o animal. Quem conhece essa área cerimonial do Antigo Testamento sabe o que eu estou falando. Quem não conhece talvez vai ficar um pouquinho meio que aéreo, né? Mas nós somos sabedores, né? E eles traziam animais para comercializar, para dar lucros, usando o nome, né, a cerimônia divina ou a obra divina como forma estratégicas de enriquecerem. E aí nós encontramos que Jesus chega e bota a ordem na casa. Na ótica divina, né, na nossa ótica humana, a gente tem isso como uma bagunça, mas Jesus não bagunçou. Ele é o dono, irmão. Ele sabe muito bem o que precisa. Não teve nenhum erro do que Jesus fez. Estou defendendo Jesus, não. Mas ele é o dono da casa, né? Ele sabe quando a casa precisa ser posta em ordem, né? O texto diz, né, mostra claramente, Jesus chega já quebrando gaiola onde os pombos, né, era colocado ali, que quem tinha poucas condições comprava pombos ou rolinhas e oferecia em sacrifício, que também era aceito, né? Outros compravam carneiro e assim sucessivamente, ia de acordo com as condições financeiras de cada um. Mas estava virando um comércio. Um comércio. E isso escandalizou-se Jesus. E ali estava também os cambistas. Por quê? Porque quando nas festas vinha pessoas de outros países, então precisava também se fazer
troca de moeda. Por isso que existia ali os cambistas. Esse cambista não é cambista de jogar no jogo do bicho. Cambista são trocadores de dinheiro que fazem câmbio, né? Troca uma moeda da outra, né? Então, as moedas estrangeiras era trocado para aqueles que vinham oferecer o sacrifício de outro país, era trocado, não é? Era trocado com as moedas do império daquele lugar. Nós temos que compreender isso aí. Jesus arrasa, desmascara com aquilo ali, não é? Jesus disse: olha, a casa de meu pai é chamado casa de oração. Não é lugares de oportunista, não é lugares de salteadores. E eu vou abrir aqui um parênteses, irmãos, que eu não estou aqui, que eu não sou nenhum, não é? Não sou sábio, mas também não sou tão atrasado, né? Jamais. Imaginando a paz do Senhor, bênção de Deus. Jamais, né? Isso não tira o dever de nós cristãos contribuir na obra de Deus. Não tira o dever de nós ajudar na obra de Deus. Não tira o nosso dever. Preste atenção. A obra de Deus é feita por nós, né? A igreja não tem recurso, né? A instituição não tem recurso do governo, a instituição conta conosco. Nós precisamos entender isso. Não, e Cristo aqui também não tirou as nossas responsabilidades de ajudar a obra, de contribuir na obra. Cristo não tirou. O que Cristo aqui ignorou, o que Cristo aqui debateu, foi as intenções pessoais e não da obra. E é isso que nós devemos ter muito cuidado com ele. Nós estamos vivenciando em um dia que nunca foi visto na história, até porque Jesus está voltando, né? Tudo, evidentemente, irá acontecer, né? Pastor Salveiro, a paz do Senhor, meu pastor, Deus abençoe, né? O que nós estamos vivenciando hoje, nós vemos no nossos dias pessoas, e evidentemente, irmãos, toda regra existe exceção. Não cito o nome de ninguém, não estou dizendo com ninguém, cada um que usa a sua consciência. Abrindo um parênteses aqui para nós entendermos, eu lembro quando eu morava em São Paulo, em Viçosa, eu via muitas pessoas, algumas pessoas não crentes dizer, algumas pessoas não crentes dizer assim: aqui em Viçosa não tem nenhum crente. Eu nunca me queimei com isso, porque o meu compromisso é com Deus, eu tenho aceitado Jesus, cada um tem direito de me julgar da forma que quer, isso não atrapalha a minha comunhão com Deus, tá certo? Então cada um que use a sua consciência, mas não podemos negar que existe em nosso meio aproveitadores, usando o nome de Deus para enriquecer, usando a obra de Deus como forma de enriquecer. E por que eu sou contra? Eu sou contra porque a Bíblia não me dá nenhum legado de eu aceitar isso, de eu concordar, de eu acordar com isso. Não é nada pessoal. Agora, eu não sou obrigado a ser participante de maneira nenhuma de corrupção de ninguém. Cada um que se tenha com Deus. Essa é a verdade. Que se usa muitas vezes o nome de Deus para se beneficiar, né? Nós temos hoje, né? Líderes aí riquíssimos, e ele nunca usou o púlpito para pedir para o seu nome, não. Ele nunca usou pedindo para ele, não. Ele usa pedindo para a obra de Deus, pedindo, né, em nome do Senhor. E nós vemos hoje, quando começamos a olhar a sua vida, a sua prosperidade, meu Deus, né? E isso nós vemos que é totalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina. Eu gostaria que qualquer um me mostrasse o contrário. É totalmente, né, ao contrário da palavra. Jesus incomodou-se com isso e viu os interesses daqueles homens. Essa é a realidade da coisa. Nós vivemos hoje em um tempo que para fulano pregar, para fulano cantar, é não sei quantos R$1.000. Isso não tem na Bíblia, não há autorização da Bíblia, não há ensinamento para isso dessa forma, de maneira nenhuma. Então, aonde nós se encostamos? Quando eu digo nós, estou representando todo o povo de Deus. Aonde nós nos encostamos? Quem faz a obra, viva da obra. Eu acho que nós temos que ter uma hermenêutica melhor, um exegese melhor, porque muitos estão se aproveitando dessa ocasião. Como muitas vezes nós temos
dirigentes que vão muitas vezes para os municípios, né? Ou seja, os sítios, muitas vezes não tem nem ajuda. Mas vem um pregador, vem um cantor, não, irmão, porque a gente não, irmão. Porque a gente tem que fazer isso, nós temos que. Claro, irmão. Todos nós precisamos reconhecer, precisa ser coberto todo o gasto daquele que vem cantar ou daquele que vem adorar ao Senhor. Isso é verdade. A gente tem que ser honesto até nisso. Agora, exorbitantemente, exageradamente, porque eu tenho um empresário, tem não sei o quê, e a igreja, os membros, se quiser que se vire para ser responsável por esse tipo de coisa, que a Bíblia não concorda com isso, em canto nenhum. Agora, quem aceita eu respeito. Estou falando o que a Bíblia me mostra. É assim que a Bíblia nos mostra. Temos vivenciado nos últimos dias, temos posto esse mau costume entre as instituições evangélicas, que no meu ponto de vista não era para existir. Deve ser reconhecido todos os homens de Deus que vêm para pregar ou vêm para adorar a Deus, mas tudo há um limite. Essa é a realidade. Desculpe, meu filho, é o sinal aqui. E por causa disso, Jesus era perseguido para ser morto. Porque isso aqui é o que importa para os que não têm convicção do que vai morar no céu. E não aceita jamais que ninguém fale. E eu não estou falando aqui diretamente para ninguém. Eu estou dizendo o que a Bíblia nos ensina. Nós estamos vivenciando isso hoje. Comércios e por cima de comércio. Isso é o que nós estamos vivenciando. E o que eu quero dizer, vou repetir, é porque há pessoas não crentes que vai chegar onde está você, vai dizer, irmão, cadê a verdade? A verdade é Jesus. Problema dos salteadores, isso é problema deles. Que nós temos essa classe de pessoas, temos. É problema dele com Deus. Jesus não vai deixar de ser a verdade, nem o evangelho vai deixar de ser a verdade, e nem a palavra de Deus, né, falando mais de forma clara, vai deixar de existir a verdade. Não foi porque Judas traiu Jesus deixou de ser a verdade. Não é porque Jesus morreu na cruz que ele deixou de ser a verdade, porque ao terceiro dia ele ressurgiu para a nossa vitória, para nos deixarmos em dia com Deus, de conforme a sua palavra. Então nós estamos vivenciando esses dias que, me perdoe a expressão, eu acho até um pouco até exagerado, grotesco, né? Coisa porque parece que nós estamos mais preocupados em fazer teatros do que realmente ouvir a palavra. E aí alguém também, já ouvi entre nós alguém assim, mas irmão, e o trabalho que a pessoa tem de ler a Bíblia, de orar e jejuar? E desde quando para mim jejuar, para mim orar, para mim ler a Bíblia, eu preciso ser pago? Isso deve ser uma convicção minha, deve ser um amor da minha parte, um desejo da minha parte, tudo tem que ser. Isso precisa partir de mim. Eu não preciso, para me ler a Bíblia, eu tenho que ser pago, para me ler a Bíblia, jejuar, eu tenho que ser pago, para me orar 3, 4 horas, 8 horas, eu tenho que ser pago. Isso tem que depender do meu desejo, de mim. O meu compromisso tem que ser com Deus. Isso não é pago, isso tem que ser voluntário. Conversa totalmente desnorteada do que é real. Isso são formas, né, de esconderijo para que o povo de Deus tenha um entendimento que precisa ser cobrado. Não, irmãos, está errado. Está errado. Tudo isso sai do bolso de muitas vezes do mais necessitado, que muitas vezes por temor, por amor, né, porque realmente tem amor à obra, faz todo esse esforço. Cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado com isso. E tenhamos cuidado com aqueles que vêm querer degredir, derrubar, desmantelar a nossa fé, porque entre nós há esse tipo de coisa. Vou repetir, isso é problema de cada um. O que eu aconselho, o que a Bíblia lhe aconselha e me aconselha, que nós devemos ficar firme com Jesus. Firme, 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 porque Jesus está voltando. É isso que a Bíblia nos aconselha. Jesus disse que é mistério que venha os escândalos, e ai por quem vier, né? Que Deus continue nos dando força, e que nós também continuemos
querendo que a vontade de Deus permaneça na nossa vida. Tudo Deus pode. Tudo Deus pode. Mas algumas coisas dependem de nós, deixado por Deus na nossa vida. A nossa livre escolha. Os nossos sentimentos dependem de nós. Foi Deus quem nos deu para usarmos da forma que nós quisermos. Ou para o bem ou para o mal. Nós somos livres para esses dois tipos de escolha. Mas o que nós estamos vivenciando é grotesco, é escandaloso, é triste, é contra os ensinamentos bíblicos, né? Se usa textos com pretextos, né? Nós temos que entender, se nós formos pegar ao pé da letra, que quem faz a obra de Deus, né? Viva do Evangelho, meu amado. Todo crente que faz a obra, ele teria que ganhar. Não é assim que o texto está se referindo. Está se referindo a pessoas realmente, né, que nós sabemos que foi chamado para cuidar do povo, né? Esses homens de Deus, que Deus tem levantado, pastores que foi chamado por Deus, tem compromisso com Deus, esses homens precisam ser cuidados sim, porque Deus levantou eles para o aperfeiçoamento da igreja. Esses homens precisam ser cuidados, porque eles têm responsabilidade, né? Eu estou falando com os que têm responsabilidade, né? Muitas vezes se acorda de madrugada, porque o crente está lá, pastor, eu vim aqui na sua casa, estou precisando de oração, estou passando por isso, passando por aquilo. Ele se levanta, sem cara feia, cansado, porque ele é um ser humano, muitas vezes tão doído, né, de enfermidade, mas está lá para atender. Esses homens precisam ser cuidados por nós, os que são compromissados com a palavra. Mas uns também que usa, né, de comércio na igreja, isso é terrível. E muitas vezes os que não têm conhecimento da palavra se desvia da igreja, porque não falta um mensageiro do inimigo que chega, lá na sua igreja está acontecendo isso, aí ele não tem estabilidade, né, pela palavra, diz, eu pensei que eu estava na verdade. Mas eu quero dizer, meu amado, para você que tem Jesus, aceitou Jesus como Salvador, não se preocupe, você está na verdade, porque Jesus é a verdade. Irmão Genildo não é a verdade. Não há um ser humano como verdade, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é importante nós sabermos que enfrentamos essa afronta do adversário, quando ele vê no meio de nós esse tipo de coisas e outras coisas, né? Então ele se aproveita para criar, né, conflitos, né, de fé, de dúvida, né? Eu disse uma certa feita, já para concluirmos, uma certa feita, e posso provar biblicamente que o diabo ele não tem nada. Ele não fez nada, mas ele tem tudo para oferecer. Ele usa o que existe para nos oferecer. Ele é sagaz. Ele ofereceu a Jesus o que ele não tinha. Jesus, sendo o dono do mundo, disse, tudo isso te darei. Ele não tem nada. Mas, né, sabemos que a Bíblia diz que os céus é de Deus, disse o salmista, e a terra Deus deu aos homens. E os homens, por ser frágil, né, ele dá muita oportunidade a esse ser que é inimigo de Deus. Então ele tem muita oportunidade na vida do ser humano, infelizmente. Então o que acontece? O diabo não tem nada para oferecer. Desculpe, ele não criou nada, mas tem tudo para oferecer. Agora ele oferece o que já existe. Por exemplo, quem criou a árvore da vida? Quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi Deus, não foi ele não. Mas ele aproveitou, usou aquela situação de forma mentirosa, e Adão, Eva e Adão caíram no pecado. Quem inventou, né, quem criou o sexo? Foi Deus. É um presente de Deus. Veio o diabo e cria o homossexualismo, cria a prostituição, que está no pacote, né? A prostituição é um pacote de homossexualismo, de adultério e de fornicação. Foi ele que inventou, foi ele que ele tirou isso do que Deus criou. É incrível, né? Tudo foi dado, tudo foi criado por Deus, mas o diabo, de forma mentirosa, oferece o que não é dele. E os seres humanos caem, evidentemente, né?
Então é importante nós entendermos isso. Vamos, né, ficar firme. Não importa o que se acontece no meio de nós. O importante é que nós devemos estar olhando para Jesus. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, que devemos olhar para o alvo, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E não vai faltar mensageiros que chegam, olha, a sua igreja está acontecendo isso, a sua igreja é assim. Não vai faltar, mas você sabe em quem tem crido. Eu preciso saber em quem tenho crido. E todos esses que ficam usando o nome de Deus para se beneficiar, usando estratégias para que crescer nas suas economias, né? Não se preocupe não. Naquele dia nós vamos ter surpresa. Não sou eu que vou julgar, porque eu não sou juiz, né? Não sou juiz de valor, não vou fazer juiz de valor. Mas não se preocupe não, que há realmente uma recompensa muito grande para esses aproveitadores que usam o nome do Senhor, que usam tanta estratégia para se beneficiar. Muitas vezes deixando na mão aquele que é tão pobre, tão inocente de conhecimento, né? E que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude, né? Porque eu não sou jamais, tenho consciência plena, não sou nada, nem fui, nem serei, porque eu sou crente, contra as coisas de Deus. Mas o que nós precisamos ter em nós é um dom, e que Deus, a gente precisa que Cristo nos dê o dom do discernimento. Nós precisamos desse dom mais do que nunca nos últimos dias, para que o Espírito Santo nos ajude a entender quais é, né, a intenção do coração dos enganadores. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça e nos ajude. Fiquemos firmes, porque Jesus está voltando. Um abraço aí para meu amigo Raimundo Corrêa, aqui da cidade de Alto do Rodrigo. Deus abençoe a sua vida e espero que um dia você, meu amigo, possa, né, ter, de acordo com a palavra, um encontro com Jesus. Eu sei que você tem um encontro com Jesus do seu jeito, eu respeito. Eu estou falando do jeito que a palavra diz, né? Deus te abençoe, a todos, ao pastor Salviano, a todos que nos ouviram, ao irmão Hernando, muito obrigado. A todos, né, pela paciência, a irmã Clênia, que está na cidade de São Paulo, Deus abençoe. Fiquemos com esta palavra. Não vamos esmorecer por causa dos escândalos, mas vamos nos fortalecer por causa da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e eu quero orar agradecendo por essa oportunidade. Eterno Deus, Supremo Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando da sua graça. Abençoa o teu povo de uma forma grande, nos ajuda, Senhor, nos dando o discernimento até da nossa própria vida, para que possamos estar bem diante de ti. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece e nos liberta cada dia mais para que possamos viver a verdade. Eu oro assim por todos que nos ouviram e aqueles que ainda hão de ouvir, que a tua graça seja sobre cada um. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado.